Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Informática. E nesta aula nós veremos o diagrama de funcionamento de um computador, ou seja, a estrutura de um computador. Existe um diagrama padrão, ou seja, uma estrutura já padrão, que é a estrutura criada por Von Neumann, que ele entendeu exatamente apresentar 4 operações fundamentais que um computador realiza, que são a entrada de dados, processamento de dados, armazenamento de dados e saída de dados. Assim, através dos dispositivos de entrada, nós introduzimos dados ou informações ao computador. Esses dados que são introduzidos através dos dispositivos de entrada, por meio de operações lógicas e aritméticas, são processados através do processador. E como resultado desses dados processados, os dados são exibidos ou esses dados dão saída através dos dispositivos de saída, conforme veremos posteriormente nos periféricos, quando estivermos a falar dos periféricos ou dispositivos. Esta é uma ilustração mais clara do que acabamos de explicar sobre o diagrama de funcionamento de um computador. Estamos a ver nesta imagem um homem a digitar algum dado a partir do teclado, que é um dispositivo de entrada, como veremos posteriormente também. E os dados são processados a partir do gabinete, onde está o CPU, que é a unidade central de processamento. E o resultado do processamento é exibido, então, no monitor. A informação ou o texto que ele está a introduzir diretamente a partir do teclado. Quanto aos periféricos. Periféricos são dispositivos que permitem tanto a entrada quanto a saída de informação no computador. Existem 4 tipos de periféricos, que são os periféricos de entrada, periféricos de saída, periféricos de armazenamento e os periféricos híbridos, que também são chamados de periféricos de entrada e saída ao mesmo tempo. Os periféricos de entrada são todos aqueles dispositivos que são ligados ao computador para introduzir algum dado, como por exemplo o teclado, o rato, ou ainda podemos também trazer o microfone. O periférico de saída é de igual modo, né? Ou seja, diferente dos dispositivos de entrada, são aqueles que são ligados ao computador para, de certa forma, gerarem alguma saída como resultado do processamento. Temos o monitor, temos a impressora e temos a caixa de som. Os dispositivos de entrada e de saída, que são os híbridos, eles servem para dar entrada, como também saída de informação, como por exemplo a pendrive. É um dispositivo que podemos utilizar para dar entrada de informação, quando já tem uma informação nela, ou dar saída quando pretendemos tirar uma informação do computador para o mesmo dispositivo. Pois tem os periféricos de armazenamento, não é, que servem para armazenar a informação, como por exemplo o HD, os discos. Também nessa classe podemos meter a pendrive, que também é um dispositivo de armazenamento, cartão de memória e outros dispositivos similares. Quanto à memória, nós temos memórias, quanto às memórias, não é? Memórias de um computador, as memórias dividem-se em primárias e secundárias. As memórias primárias são aquelas que sem elas o computador não funciona, como a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM é uma memória que trabalha ou seja, só trabalha enquanto o computador estiver ligado. E uma vez desligado,
todas as informações que ela estava a conservar desaparecem. É o caso mais prático, ou um exemplo mais prático, é quando estamos a informatizar um determinado trabalho ou um determinado texto, sem guardarmos o arquivo, não é, ou o documento. A informação que estamos a digitar permanece na tela. O que prende aquela informação na tela é justamente a memória RAM. É por isso que tem se verificado que quando o computador desliga sem guardar alguma versão do documento, quando o computador é ligado, quando o computador é ligado novamente, nós não conseguimos encontrar aquele texto porque não chegamos de guardar no dispositivo de armazenamento que é o HD. A seguir temos a memória ROM, que é uma memória simplesmente de leitura, onde tem informações gravadas de fábrica. A memória ROM serve exatamente para ilustrar, ou seja, visualizar algumas informações já pré-programadas. O exemplo prático é a informação, ou seja, quando ligamos o computador, a marca do computador ou do telefone que aparece na tela inicialmente é uma informação já gravada desde a fábrica. E essas informações da memória RAM nós não podemos apagar, mas sim podemos acessar e configurar. Depois temos as memórias secundárias, que são aquelas exatamente que armazenam de forma permanente a informação, como o disco rígido, temos a pendrive, o cartão de memória, anteriormente as disquetes e também os discos.